Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. A transição para um futuro mais sustentável, que inclua as novas gerações nas ações e decisões, depende de lideranças novas e renovadas. Crianças e jovens que estão hoje em fase escolar e que têm ou podem vir a ter o potencial de fazer a diferença dentro de algumas décadas. Seres humanos que precisam começar a ser engajados. Agora, nessa fase tão importante para a formação da sua personalidade e valores. Para falar de algumas dessas iniciativas e entender o que é e como deve ser a educação ambiental nas escolas, nós vamos conversar hoje com dois educadores engajados na causa há muito tempo. A pedagoga Mônica Pius Borba, especializada em educação ambiental pela FSP USP e gestora do Instituto 5 Elementos. E o biólogo Rodrigo Medeiros, mestre em ecologia e doutor em geografia. Rodrigo é vice-presidente da Conservação Internacional e autor de diversos livros. Bom, eu já vou começar perguntando para a Mônica, o que é educação ambiental, Mônica? Olha, educação para a sustentabilidade, né, é um termo um pouco mais amplo hoje que se usa, é a gente aprender que a gente está num planeta que ele é vivo, ele é um sistema, ele está todo interligado e qualquer ação nossa está interligada com outras. Então, é a gente ter um pensamento mais holístico, mais encadeado, né? E infelizmente a escola, nossa escola, ela está toda fatiada, as áreas do conhecimento estão todas fatiadas. Então a educação ambiental, ela vem exatamente para fazer conexão entre as diversas áreas do conhecimento, para que a gente entenda que nós fazemos parte do planeta e que a gente tem que coexistir com todos os seres vivos desse planeta. Como é que você se engajou com a educação ambiental? Olha, eu acho que tive muitas influências. Minha mãe é bióloga, né? Então eu sempre falo, planta na minha casa sempre teve status de seres humanos. Então já parte daí. Eu sempre fui muito ligada à natureza, sítio, fazenda. Eu fui bandeirante, participei do movimento bandeirante na minha adolescência, então essa questão social ligada à questão ambiental fez muita diferença na minha formação. Eu fui estudar pedagogia, mas na pedagogia não tinha nada de educação ambiental. E aí eu comecei a participar de ONGs ligadas à questão ambiental. Então foi isso tudo que me levou a estudar e ser uma especialista nessa área. A minha mãe é bióloga também, então estamos entre amigos, mas se dependesse dela eu teria ratinhos em casa, e não plantas, então eu iria uma outra. Sim, mas os biólogos de uma forma geral são pessoas muito ávidas assim, pelo amor à natureza, à vida. Sim. Bom, mas aí, Rodrigo, você é biólogo? Eu sou biólogo. E como é que a educação ambiental chegou a você, a ponto de você se engajar tanto assim? Eu costumo dizer que veio do berço. Eu nasci em 1972. Em 1972 foi o ano que foi cunhada a expressão desenvolvimento sustentável. E foi ali que foi a preparação para a Conferência de 73 em Estocolmo, que fez a grande promessa para a humanidade, né, 42 anos atrás, de que a gente deveria cuidar desse planeta não só para gerações presentes, mas para gerações futuras. Então eu digo para todos os meus alunos que eu sou a geração futura, que há 42 anos atrás me foi prometido um mundo mais sustentável. Eu chego nesse mundo de hoje, 42 anos depois, e a gente ainda está discutindo boa parte dos mesmos problemas do que há 40 anos atrás. Mas é claro que eu faço essa brincadeira que veio do berço porque eu tive a sorte de nascer e ser fruto dessa geração que, a partir da década de 70, se engajou muito fortemente, né, nesse debate da sustentabilidade. E aí, claro, fiz uma opção por fazer biologia, acho que tem muito a ver, inclusive, com parte da minha infância de ter sido criado numa cidade pequena com muito verde, no interior do Rio de Janeiro. E, obviamente, dentro, o segundo momento da minha vida, década de 90, eu entrei para a faculdade em 92, que foi o ano da Rio 92. Então, com o primeiro dia que eu pisei os pés na faculdade de biologia, só se falava na Rio 92. Então, acho que foi até um processo natural. Eu costumo dizer que eu fui, então, sendo preparado para estar onde eu estou hoje falando sobre sustentabilidade e meio ambiente. Foi praticamente natural para mim. Bom, vocês dois têm aí um processo desde criança tendo contato com isso. E aí eu remeto à minha terceira pergunta, que é as escolas. Hoje a gente tem uma legislação que vai completar 20 anos aí, porque é de 1999. E que Política Nacional de Educação Ambiental. Que seria obrigatória a educação ambiental nas escolas. E na prática nós não temos isso. Então eu queria entender logo de início, o que as escolas podem fazer neste momento que
pensando que as crianças e os jovens são, não digo responsáveis, porque eu não gosto da ideia de passar a responsabilidade para eles. Ela está nas nossas mãos, estava ontem, né, e tudo mais, mas é importante que cresçam já com esse conhecimento, porque vai fazer toda a diferença nos anos à frente. Mas o que a escola, por exemplo, Mônica, pode fazer para ajudar nesse processo de educação e o que ela deveria fazer se ela implantasse essa lei ou fizesse valer a lei? Bom, primeiro a gente tem que trabalhar que no universo da educação infantil, fundamental 1, 2 e média, a educação ambiental é um tema transversal na escola, ou seja, ele é um projeto que tem que unir a área de matemática, ciências, português, artes, com temas atuais. Então, por exemplo, vamos trabalhar a questão do consumo e do descarte, né? Da onde vem tudo, todos os recursos naturais, como que são extraídos, como que chega até a gente, qual o impacto disso. Então você pode medir isso, você pode pesquisar, você cria uma feira de sustentabilidade sobre esses temas, né? Então, eu acredito que são temas que você trabalha na escola e os professores eles trazem o conhecimento deles para aquele determinado tema, dentro daquela faixa etária. Então, é um exercício que é difícil para a escola, porque na escola o professor ele vai dar aula da matéria dele. Ele não sabe o que o cara está dando de português, o que o outro está dando de ciências, assim por diante. Então, exige um trabalho de conectividade entre as áreas do conhecimento, porque esse é o maior exercício da educação ambiental, é exatamente esse. É o diálogo, é a cooperação entre as áreas do conhecimento para você rever o que você está ensinando. Porque a partir do momento que você conecta um conhecimento com outro, você tira a sua zona do conforto, de ensinar isoladamente e trabalha a questão da cooperação. Porque a educação ambiental, ela trabalha com um sistema de cooperação na sociedade. Nós não vamos conseguir avançar absolutamente nada em construir uma sociedade sustentável ou desenvolvimento sustentável sozinho. Isso já foi. Já é do século passado. Nosso desafio hoje na área de educação é exatamente esse. Vai ter que tirar uma floresta daqui? Tá. Por quê? Né? Então vamos discutir isso, os vários aspectos. Então, onde que a gente vai transportar essa floresta? Porque o que a gente tem hoje de recursos naturais é o mínimo que a gente teria para 7 bilhões de habitantes. Então a gente tem que trazer informações também sobre a questão da vida para o planeta. Acho que o Rodrigo pode falar, mas a gente tem hoje 25% do nosso planeta que era vivo morto. Isso é um número assustador, porque você fala de uma noção de coletividade, um trabalho em conjunto, mas também tem um fator pessoal, onde eu preciso me responsabilizar pelas minhas ações, que são duas coisas diferentes, não? Sim. E eu acho, até pegando um gancho dessas duas coisas, eu acho que o Brasil fez um grande trabalho nas últimas 2 décadas, trazendo a educação ambiental para dentro do ambiente escolar, também criando programas para fora da escola, porque a educação ambiental ela não pode acontecer somente dentro da escola, mas muito voltado para essa ideia de que a informação ou a disseminação da boa informação ela é a chave para que as pessoas possam ter uma compreensão melhor do problema que a gente está vivendo no mundo e com isso a gente possa formar novas lideranças. Eu acho que o único problema, e aí esse é um meia-culpa também que eu acho importante a gente fazer e que explica parte do fracasso que a gente vive hoje, o planeta está crescendo, a biodiversidade continua sendo erodida, o número maior de pessoas no mundo ainda passa fome, os problemas não mudaram, eles só aumentaram. Agora, parte do problema disso acontece porque eu acho que a gente foi muito chato com essa mensagem. Então a gente fala, vamos estruturar um processo de educação? Vamos, mas que educação é essa? Ou o que não seja educação, até a comunicação. Como é que a gente comunica? E aí eu faço um meia-culpa em nome de todo o movimento ambientalista ao qual estou inserido, é que ninguém é chamado de ecochato à toa. As pessoas são chamadas de ecochata porque deve ter uma chatice envolvida nisso. E qual é a chatice? Eu acho que a gente perdeu um tempo grande, principalmente com um público que ele é muito diferente do adulto, o jovem, a criança, dizendo o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer. A criança é diferente do adulto. A criança não quer saber de coisa chata. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha de 9 anos e tenho um filho de 4 anos. A coisa mais legal do mundo para eles nesse momento é a tecnologia, é poder pegar um iPad, descobrir quantos desenhos. Eu tirar eles daquele universo que é sedutor e chamar ele, meu filho, vamos agora falar da natureza e o planeta está acabando?
Não tem competição, ninguém gosta, a criança não gosta. E a criança não vai se interessar por esse assunto se a gente não mudar um pouco a lógica. E eu acho que a lógica, inclusive, é a da valorização. A gente perdeu muito tempo com a mensagem negativa, está acabando, está sendo destruído. E com a criança eu acho que tem que ser o contrário, é o da valorização. Nós temos, é diferente, e nós temos que manter isso porque isso faz parte da nossa identidade. A gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho, porque agora a gente vai fazer um intervalo, mas na volta a gente continua esse debate. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje conversa sobre educação ambiental com a pedagoga Mônica Borba, do Instituto 5 Elementos, e com o biólogo Rodrigo Medeiros, vice-presidente da Conservação Internacional Brasil. Porque a tecnologia, ela é fascinante, ela é gostosa, ela é legal, mas ela também distancia da necessidade da realidade, porque a natureza está ali fora, mas eu posso conhecê-la inteirinha aqui no YouTube. Exato. Esse para mim, é um dos grandes paradoxos que a gente vive hoje, e esse é um debate também que eu tive em casa com os meus filhos, porque a gente vive também um momento muito interessante. Ao mesmo tempo que a tecnologia permite que a gente vá a todos os lugares, a qualquer momento, e conheça de tudo, ou seja, a criança pode visitar a natureza sem estar dentro dela, assistindo um vídeo, assistindo um programa, ao mesmo tempo o mundo está cada vez mais distante, porque os centros urbanos e as cidades, onde hoje muito mais da metade da população humana está inserida, são completos vazios de natureza e completas distinções. Então, por exemplo, uma discussão interessante que eu tive com meu filho é que, para ele, a fauna brasileira, que ele dificilmente, não precisa ser no meu caso, porque eu tenho oportunidade de levar, né, mas para a família média brasileira, que ele não vai ter oportunidade de ver, está tão próxima dele quanto os dinossauros que não existem mais. Ele no YouTube ele é capaz de ver todos os dinossauros, inclusive nos documentários que reproduzem aquele ecossistema. Inclusive tem Jurassic Park, eles são super mas refeitos. a fauna brasileira hoje, o nosso macaco muriqui, o maior macaco das Américas, está no Brasil e na Mata Atlântica, onde a gente está inserido na cidade de São Paulo. Ninguém da uma família mineira vai ter dificilmente a oportunidade de verificar. Então, esse distanciamento é algo importante também. Porque ao mesmo tempo que você precisa emocionar, você precisa tirar essa criança e mostrar devidamente onde é que a gente está e recuperar os espaços de natureza na área urbana também. Porque, de novo, eu acho que só desse jeito a gente vai conseguir plantar verdadeiramente no coração desses jovens e crianças a ideia da conectividade que a gente precisa para o mundo sustentável e aí cumprir, que eu acho, para mim, sem dúvida, foi aonde a gente falhou, que é formar lideranças que vão lidar com este problema. Isso a gente falhou. Se eu perguntar para vocês duas aqui agora, hoje, quem é a expressão no Brasil, a liderança brasileira que está falando de sustentabilidade e que tem entre 30 e 40 anos, você vai lembrar de quem? Você vai lembrar de pessoas que certamente estão com mais de 50, 60 anos de idade. Exatamente. Onde é que está essa geração? Não, mas eu queria fazer uma ressalva em relação a isso, porque a gente teve um processo, né? Existe o processo de conferências de meio ambiente, de adultos e de jovens. A de adultos foi o caos, assim, não deu certo, realmente, mas a de juventude formou uma juventude de liderança no meio ambiente nesse país. Se algo existe novo, e ela não é uma gestão, não é uma liderança que a gente tem muitos jovens, é só você, Reju, uma rede de juventude e meio ambiente, que construiu através dessas conferências, né? Porque eles entram quando eles têm 11, 12 anos, e hoje você tem um grupo de jovens na área de meio ambiente, eu conheço muitos, porque eu trabalho com muita gente jovem, mas não tem essa coisa de ter um líder. Tem muitos líderes. Mas eu entendo o que o Rodrigo falou, porque para o conhecimento geral, quer dizer, quem é o expoente? O próprio Fernando Gabeira, que tocava o programa logo no início, é uma pessoa que fala muito sobre o assunto, defende o assunto, tanto é que bancou o programa aqui por muito tempo. Sim. Mas ele tem mais de 50 anos, mais de 40 anos. Então eu acho que você está certo. A gente fez uma... Eu não vou falar isso, a gente fez uma grande mobilização. Eu acho que a Agenda 21 foi um processo fantástico no Brasil, como você disse, isso a gente fez. Mas agora, tirar isso dessa escala da mobilização para alguém que realmente vai liderar, quando eu digo liderança num processo de aquele conjunto de pessoas que vai catalisar e que brevemente vai ter que estar no meu lugar e no seu, porque a gente está falando de mudanças que são geracionais. A gente não vai resolver o problema do clima, o problema da extinção e o problema da fome
no meu tempo, no teu tempo e no teu tempo. É num tempo maior, porque são problemas muito complexos. E se isso é uma verdade, tem uma responsabilidade intrínseca agora para a gente de formar nesse jovem, nessa criança, aquele que vai ser o líder que vai ajudar a conduzir esse processo. Se a gente não fizer isso, corre-se um risco da gente... Tem que começar a plantar agora. Enxugar né? gelo. Em algum momento tem que plantar. Enxugar gelo. Então, assim, acho que tem uma responsabilidade grande da gente criar espaços adequados para esses jovens. E a gente fez isso muito bem em outras áreas. Se você pega, por exemplo, a gente tem lidado muito na CI, no nosso desafio de incluir o jovem e a criança na missão da gente. Isso hoje é uma estratégia que está lá no core, no centro da nossa missão. E a grande pergunta que a gente faz é por que outras áreas a gente foi, no mesmo intervalo de tempo, nos últimos 20 anos, capaz de formar lideranças absolutamente fantásticas. De novo, tecnologia é uma dessas áreas, né? A gente formou todos os grandes líderes que revolucionaram o mundo da comunicação e da tecnologia, tem todos nessa faixa hoje de 30, 40 anos. Por quê? Porque foram atraídos por aquela mudança, por fazer a inovação necessária para a gente criar coisas boas para o mundo. A mensagem correta foi passada para as pessoas. Olha, precisamos dessas pessoas. Muitos líderes economistas também, muitos economistas, grandes economistas que estão ricos hoje, estão nessa faixa dos 30, 40 anos, porque a gente formamos esses líderes. Na área ambiental, concordo com você, uma grande mobilização e um grande espaço. Mas essa liderança hoje, de fato, ela ainda não existe. Eu acho que falta um pouquinho mais para a gente fazer, e são organizações como a nossa, que eu acho que pode dar essa grande contribuição, ou um programa como esse, ou seja, abrir cada vez mais espaço para que esses jovens, e existem esses jovens, eu concordo com você. Eles existem. Existe no movimento jovem de indígenas brasileiros, no movimento jovem de extrativistas. Eu acho que eles compartilham a liderança com um olhar muito diferente do que a gente está falando que é liderança aqui. Porque a liderança hoje, ela também é compartilhada. Então, você vai num grupo de jovens líderes, todo mundo fala. Não tem um que é um cacique. Entendi. Então, tem um movimento diferente para entender o que é essa liderança, onde todos têm voz, todos têm que ser ouvidos. Porque se a gente realmente está trabalhando com a inclusão e com a cooperação, esta liderança que a gente vê de ela é antiga também. Ela não condiz com essa ideia. Ela não condiz com isso, porque num espaço onde a liderança é alternada, que é o que a gente prega para a área de educação para sustentabilidade, então a gente tem um modelo de ter um presidente, um coordenador, um chefe, porque nossas estruturas são hierarquizadas. Nesta outra educação que eu estou falando, isso cai por terra. Não queremos ter um líder, todos queremos liderar um pouco, queremos renovar, revezar. É um outro modelo de pensamento de sociedade. A gente vai fazer o nosso último intervalo, mas na volta nós continuamos este debate. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje conversa sobre a educação ambiental com a pedagoga Mônica Borba, do Instituto 5 Elementos, e com o biólogo Rodrigo Medeiros, vice-presidente da Conservação Internacional Brasil. Vamos voltar um pouquinho para a questão das escolas. Então, as escolas têm essa necessidade, você falou dessa dificuldade de comunicação entre os professores e suas aulas, né? Enfim. E isso é um problema, quer dizer, a gente falta material didático, falta formação dos professores de como abordar isso de uma forma que utilize da sua própria matéria, do seu próprio assunto para trazer este assunto à tona. E esse é um empecilho. E já acrescento mais. Estamos repassando para as escolas uma obrigação que seria de uma sociedade em geral, porque não é um fator de repasse, a escola ensina, temos todos que entrar nesse processo de pensar e discutir esses valores, mas é uma pergunta 1 e depois a pergunta 2. Não, eu acho assim, a gente entra numa escola, a gente trabalha muito no Instituto 5 Elementos com formação. Então, a gente entra, primeiro a gente trabalha com os professores, tá? É óbvio que sempre tem 2 ou 3 que já estão imbuídos dessa questão, eles trazem, então a gente reforça esse trabalho deles e amplia a consciência socioambiental das pessoas, para as pessoas se sensibilizarem, porque que a gente não muda ninguém, a gente só amplia a consciência das pessoas para as pessoas mudarem. Ela só vai trabalhar com educação ambiental se ela for um agente de transformação. Então não é uma coisa assim só de ensinar, é muito mais do que isso, porque trabalha com valores e mudança de comportamento. Quem trabalha com educação ambiental todo dia tem que ir ali e se transformando, se revendo e está muito aberto também.
né? Então, eu vejo que os professores, eles vão se abrindo, a gente consegue ampliar o número de professores e para atividades concretas. Então, por exemplo, vai implantar coleta seletiva, nós trabalhamos muito com a questão dos resíduos orgânicos. Vamos fazer minhocário, vamos fazer horta e vamos trabalhar com alimentação saudável. Porque são coisas concretas e que todos podemos fazer. Ah, mas a pessoa tem nojo de terra. Hoje as pessoas têm nojo da natureza. Nojo de minhoca, nojo de terra, nojo de qualquer coisa. É muito interessante observar esse afastamento que a gente teve. Então a gente tem que resgatar coisas assim que se fala, não é possível que as pessoas não gostam de folha seca. Elas pegam a folha seca e jogam no lixo, sem perceber que aquilo é um recurso natural que vai ser super útil para você reutilizar para a sua horta e assim por diante. Então, parece que são coisas óbvias, não é para a gente que está trabalhando, mas não são. Então, você tem que fazer todo um resgate de muitas coisas que estão lá no antigo da sua avó, como que a sua avó fazia, né? Ah, vamos matar formiga. Traga um monte de veneno. Não, nós não vamos trazer veneno. Como é que nós vamos fazer isso? Então vamos pesquisar o que era. Ah, minha avó jogava água fervendo, a outra macerava a formiga e jogava lá, porque o cheiro da morte do inseto você pode expulsar. Repelia. Então tem uma área também da biologia super interessante que trabalha com isso, para a gente renovar um pouco, porque hoje o que acontece? Tem um bicho, você vai lá e mata todo mundo, a reação numa escola, você entra, as crianças, você entra lá, todo mundo mata todos os bichos o tempo todo. Mas então, Mônica, é assim, os professores não estão preparados, não. Falta material didático para que se possa colocar isso em prática, quer dizer, que se pense o material também didático, que se coloque isso, e falta uma vivência fora da sala de aula. Olha, eu acho que tem muitos materiais hoje na internet, eu acho que tem filmes maravilhosos, eu acho que a gente tem um pouco de material interessante, que não é que a gente pode... O que a gente tem é uma cultura muito enraizada no professor, assim, naquela coisa de querer tudo pronto, tá? O tempo dele é muito ligado a consumo, a em shopping, os valores ligados ao mundo muito consumista e pouco vivencial. Então, assim, compra tudo pronto, tá tirando a graça da vida. A graça da vida de você se reunir, conversar, vamos fazer uma comida, vamos plantar uma coisa junto, vamos fazer as coisas juntos, hoje está cada vez mais individualizado. E eu acho que também a tecnologia ela tem ajudado muito a isso. Há uma reclusão das pessoas em si mesmas. Agora, tem um ponto importante nisso. A gente está fazendo uma grande generalização, que é uma generalização para criança urbana. Sim. A gente ainda tem muitas crianças hoje que vivem no meio rural. Pode. Adorei essa chamada. Outro dia eu fui para Ouro Preto e a gente estava naquelas maravilhosas igrejas e tal, não sei o quê, e tinha uma escola. Não vou esquecer essa cena. Tinha meu filho de 4 anos ali com a gente, tá olhando, achando lindas as coisas. De repente o instrutor ali vira e fala, bom, gente, alguém aqui já viu matar uma galinha? Todos levantaram a mão. Claro. Sabe quando isso acontece em São Paulo? Eu fiquei olhando, falei, como é que você matam galinha? Não, não me inclua na turma que não sabe, pelo amor de Deus. Mas eu fiquei horrorizada. Eu falei, gente, todos sabem. Isso só existe ali. Eu falei, não é possível. Voltando, desculpa. Não, é isso. Depois, deixa eu falar de Ouro Preto, tem uma experiência de autor de livro infantil nessa área para educação que se passa em Ouro Preto. Mas a ideia é essa, a gente faz, claro, uma grande generalização que é a criança urbana hoje no Brasil, que eu absolutamente concordo. A gente tem um movimento para fazer, que houve um movimento de afastamento, que é natural, pela própria facilidade que o mundo urbano ele te traz, e que para essa criança urbana a gente necessariamente precisa de uma abordagem de representação, de reaproximação dessa criança, mas com um pouco de verdade do que isso representa, né? Guardando as devidas proporções que esse afastamento ainda vai acontecer, porque somos um mundo urbano. Mas realmente não dá para acreditar se a criança que hoje mexe a mão na terra tem que correr em casa para usar o sabonete antibacteriano, senão ela acha que ela vai ter todas as doenças do mundo, e não é isso. Agora, tem todo o meio rural e que a grande... e a absoluta maravilha desse país que a gente vive é essa diversidade daquilo que a gente chama de meio rural, dessas crianças que estão inseridas na região costeira do interior do Brasil, no sertão brasileiro ou mesmo na Amazônia. E aí são crianças e jovens que absolutamente têm uma relação ainda totalmente diferente com a natureza, muito mais próxima do que a gente está discutindo aqui, que minimamente seria o que a gente poderia esperar, mas, de novo, correndo o sério risco de se tornar uma espécie em extinção. E eu explico. Isso parte muito numa coisa que a gente tem trabalhado dessa valorização cultural. O
que acontece hoje com o jovem, uma criança que é filho de um agricultor familiar no Nordeste brasileiro, na Amazônia brasileira, uma criança que é filho de um pescador artesanal em qualquer lugar da costa brasileira, ou uma criança, um jovem que é filho de um extrativista na Amazônia, que faz extrativismo do açaí, castanha do Pará, coisa que a gente adora comer aqui no centro urbano. São crianças que hoje, infelizmente jovem, o espaço para a representação desse tipo de cultura que ela vive é muito pequeno. E isso explica um pouco porque cada vez mais o número de famílias de agricultores rurais, familiar no Brasil, de extrativistas, tem uma tendência fadada ao desaparecimento. Sim. Porque dada a desvalorização desse jovem, o que esse jovem quer? Esse jovem ele quer fugir daquela realidade, porque é uma realidade desvalorizada pelo meio urbano. O sonho dele é deixar de ser um menino pescador que vai continuar a arte do pai, que é extremamente importante e relevante, inclusive, para uma pesca sustentável, para a gente comer o peixe sustentável aqui na cidade grande, porque a imagem dele é que ele quer ir para a cidade grande, ser um advogado, viver o sonho na novela, viver o sonho do filme. Nossa, muito no programa, legal. na plataforma que a gente acabou de lançar, que a gente pode falar um pouco mais daqui a pouco, que é o Movimento Quero Quero, a grande ambição dessa plataforma jovem era justamente de dar voz e trazer, revelar para um público maior, principalmente urbano, esse jovem que vive nessa condição cultural diferenciada, mas dizendo o seguinte, é um jovem que tem orgulho daquela condição e que ele quer continuar sendo. E ele não é um jovem menor ou um jovem de segunda categoria aos olhos do urbano, isso representa o atraso, o filho do pescador. Não, isso são atividades que fazem parte da nossa cultura e que são extremamente importantes. Então a gente criou essa plataforma que chama Movimento Quero Quero, é uma plataforma só para jovens, para eles poderem contar as histórias e a gente aproximar universos diferentes. Do filho do pescador no rio da Amazônia, que pesca com o pai e com a sua família e quer essa atividade de subsistência, do menino que mora, né, no grande centro como São Paulo e como o Rio. E aí a grande sacação dessa nossa, de ter construído essa plataforma era uma outra coisa. É uma plataforma para jovem e que eles determinam como é que eles vão falar e não tem um velhinho. Não que a gente seja tão velhinho assim, porque a gente não é, né? Mas não tem ninguém dessa geração mais antiga dizendo o que é, o que não é, o que é para fazer, não é. É para eles, é uma coisa meio de autorreconhecimento. Mano, pro lixo não existe fora. Que é, velho? Não é sério, velho. O que você tá usando, hein? Melhor você parar com isso, velho. Você acha que o lixo que você jogar fora vai pra onde? Vamos dar uma refletidazinha? Você tá em casa, de boa, aí você vai e abre a bala, né? Como você é uma pessoa educada, o papel você vai jogar na onde? Fora do lixo, porque eu sou tosco. No lixo. Esse lixo, em algum momento, vai pra calçada, vai pra lixeira. O lixeiro passa, pega o lixo e leva embora. E aí, claro, os seus problemas acabaram. Por que não? Joguei o lixo no lixo, o lixeiro pegou, acabou, foi. Se o lixo tiver num bom dia, ele vai parar no aterro, isolado, um lugar onde não vai contaminar nem a terra, nem as pessoas e nem os lençóis freáticos. E acredite, eles vão ficar lá, ó, um bom tempo. E cada lixo fica lá de acordo com o tipo que ele é. Por exemplo, uma embalagem de papel como essa demora 6 meses pra sumir do mapa. Uma latinha de refrigerante como essa daqui, que eu tampei aqui pra não aparecer a marca, porque eu não sou obrigado, leva 5 anos pra sumir da vida. Véi, em 5 anos eu faço um curso de direito. Agora, uma garrafinha de plástico como essa daqui, que eu não vou falar a marca do refrigerante, né? Mano, dura 400 anos. Se eu deixar essa garrafinha aqui, o meu tataraneto vai ver ela. E uma garrafinha de vidro como essa daqui, mano, dura 4.000 anos. Véi, ela tem mais tempo de vida útil que o Nino. Ah, mas isso se ela tiver num bom dia. Porque se ela não tiver, ela vai pro famoso lixão e vai ficar lá exposto, contaminando os lençóis freáticos com chorume. Então qual é a solução, pelo amor de Deus? Reciclar, reutilizar, como os nossos amiguinhos Kalina e Marcos, que, véi, mobiliaram a casa inteira deles com umas paradas que geral achava que era lixo. Mobiliaram com o quê? Lixo? Deve ter ficado uma bosta. Isso é o que você acha. No final do vídeo, clica no vídeo deles pra você ver como ficou
top. Não, obrigado. Tem outro cara também que tá fazendo uma parada da hora, o Ricardo. Ele pega os lixos reutilizáveis, claro, faz brinquedo pra molecada. Mano, que da hora. Bom, você viu que tem uma galera fazendo uma parada da hora com o lixo por aí. Que tal você também fazer uma parada, hein? Porque aqui a gente tá tentando colocar na sua cabecinha que não existe fora. E o que não falta é solução. O programa Capital Natural dessa semana fica por aqui, mas na semana que vem nós vamos continuar esse debate. Eu agradeço por hora a presença dos nossos convidados, o biólogo Rodrigo Medeiros, vice-presidente da Conservação Internacional Brasil, e a pedagoga Mônica Pius Borba, do Instituto 5 Elementos. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado. Até o próximo programa.